Olá, está começando o Maravilha. Maravilha de hoje traz como tema uma pauta bem específica da nossa cidade, a morte do Financiarte. Para falar desse tema, nós temos a presença do Robson Cabral, produtor cultural e realizador audiovisual, e da Aline Zilli, atriz e produtora. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Antes de nós falarmos dessa morte do Financiarte, eu gostaria que vocês começassem dizendo pra gente o que é o Financiarte. O Financiarte, na verdade, é uma ferramenta de fomento à cultura na cidade. Ele nasce lá em 2002, 2003, como Fundo para a Cultura, que, no meu ponto de vista, é o nome mais adequado para ele, porque ele é um fundo justamente de fomento à cultura. Ele se tornou imprescindível para a gente durante esses anos, tanto que em 2009, por conta do capital político que está ligado a ele, ele muda o nome para Financiarte, para ter mais visibilidade e ganha mais aporte ainda e ganha uma proteção maior, né, do poder público. Como é que nasce o Financiarte? Em Caxias a gente tem duas possibilidades de fomento à cultura. Uma delas é a Lei de Incentivo à Cultura e a outra é o Financiarte. A Lei de Incentivo à Cultura, ela está atrelada à renúncia fiscal. As empresas de Caxias que pagam ISS, QN ou IPTU, elas podem pegar até 20% desse valor que elas têm de pagamento para pagar, de imposto a pagar, e direcionar para um projeto cultural, sendo que 90% desse valor ela pode deduzir ainda. Então ela pode aportar 50 mil num projeto cultural e deduzir 45 desse projeto. Então ela acaba entrando com 10% do valor do projeto. Mas é ela que determina, tem um processo de aprovação desses projetos via uma comissão que é de pessoas da própria comunidade, né, que se elegem, e aí depois vai para essa busca da captação de recursos. Ali, os projetos necessariamente precisam ter, ou o artista ter uma boa trajetória na cidade, que isso o legitima, ou projetos culturais que são muito pertinentes para a comunidade e que tem um valor comercial agregado a ele, porque é uma empresa que vai colocar a sua marca ali. Como um patrocínio, na verdade, né? Como acontece os patrocínios. E aí o que acontece é que tem algumas demandas na cidade que não são demandas tão nobres quanto essas que algumas empresas querem aportar valores. Então são demandas mais periféricas, demandas que tipo não têm um valor comercial tão forte, né? Falar de temas mais polêmicos, falar Exatamente. sobre coisas, né? Comunidade quilombola, comunidade indígena. Exato, questões mais amplas e que as empresas não vão atrelar a sua marca a questões que são mais sociais, muitas vezes, né? Elas vão querer atrelar coisas mais, talvez, comerciais. E o Financiarte é justamente o outro lado da moeda. Ele vem para tapar esse buraco, que é onde o poder público faz uma renúncia, mas na verdade ele acaba financiando 100% do projeto. Ou seja, impulsiona novos projetos. Tem muitos projetos que hoje são de lei de incentivo, mas que nasceram na sua ideia, né, por não ter uma referência de ter dado certo ou não, no próprio Financiarte. Então o Financiarte é uma mola propulsora para projetos que atendem periferia, para impulsionar novos artistas, né, mas principalmente para atender as comunidades, né, que mais precisam de ações culturais. Ele nasce nesse sentido. Né? Em termos assim, né, talvez até um pouco mais leigo, ele possibilita que a gente consiga levar música, teatro, dança, cinema, literatura, oficinas de N áreas para as comunidades, ou de forma gratuita, ou no centro, ou a preços populares. Porque o governo, de uma certa maneira, está colocando neste fundo de investimento, né, valores para fomentar isso. E então a relevância dele é muito grande porque ele passa por uma comissão cultural e não necessariamente pelo patrocínio de uma empresa. Então a gente consegue nele resolver questões culturais que são demandas da comunidade e que atendem a esse público. Então é uma verba direto que não precisa deste aporte de patrocínio ou de uma empresa que queira atrelar o seu nome a essa iniciativa. Então tem uma gama muito mais ampla e que ela atende de fato a periferia, o centro, a atividade de teatro de rua, a atividade de música, a atividade que é mais ampla do que essa direto com uma relação comercial, que talvez dê uma visibilidade para um patrocinador. Mas ela é a que atende legitimamente o cidadão caxiense. Tanto o artista que tem sua vontade de se expressar e que precisa de um mecanismo que torne isso, né, real e palpável, quanto pro outro lado da moeda, que é quem recebe essa atividade. Por isso que ele é tão importante, por isso que a gente briga e, né, defende tanto que tem uma iniciativa assim.
E o impacto das ações do próprio Financiarte, a lei de incentivo também em termos, mas principalmente o Financiarte, ela tem um impacto na área social da gente, na saúde, na segurança, ou seja, em outras áreas que indiretamente estão sendo beneficiadas. Quando eu tenho, como é o caso do FIESPORT, uma perda de 6 mil crianças que estavam nas tarefas esportivas, que agora estão à mercê do tráfico, ou do roubo, ou da drogadição, ou seja o que for, né? Então tem esse ingrediente também que o Financiarte acaba atacando, né? Então a morte dele é a morte do fomento justamente dentro da cadeia social os que mais precisam, né? E o Financiarte também teria a lógica de trabalhar com o artista da cidade, com o artista local, muito mais que as leis de incentivo. Também, eu acho que dá vazão para aquele jovem que quer começar a entrar no teatro, fez um curso lá na UEBA e agora ele quer fazer a sua peça, a ele criar seu grupo de trabalho e conseguir botar na roda suas ações, sabe? Como também artistas consolidados que têm, às vezes, um trabalho social, ou tem às vezes o UEBA é um grupo consolidado de Caxias, mas às vezes ele tem um trabalho específico que ele usa a bandeira dele, a experiência dele para chegar em determinadas comunidades que às vezes a lei de incentivo não vai conseguir. É legal pensar que ela fomenta o artista e ela fomenta para o público. Por exemplo, circulações de cinema que vão para o interior. A gente está falando de Caxias, que é uma cidade de 500 mil de habitantes, mas que tem uma área urbana central e que tem uma área toda de periferia. Não só a periferia de baixa renda, enfim, né? Mas temos também uma área muito da colônia, enfim. E os projetos, eles possibilitam essa circulação. Por exemplo, a gente não vai ver um global que vai passar numa comunidade de Criúva, mas a gente vai ver o artista local que vai propor na cidade, pegar uma parte do recurso destinado à cultura e levar uma atividade para o povo de Criúva, para o povo de Forqueta, para essas áreas. Até porque muitas vezes as pessoas não têm condições de virem, gente, a gente tá falando de assistir a um espetáculo no centro. centro. A 1 hora de Caxias, né, do centro, do núcleo da cidade. Então é legal poder fazer essa circulação, ir para as escolas, que são coisas que o Financiarte também fomenta. É a atividade cultural na escola, na formação de jovens, é atender muitas vezes a terceira idade. Tem N públicos que estão envolvidos e que a gente acaba matando de fato na raiz a possibilidade de acesso. Porque muita gente não vai pegar o seu dinheiro, que já está tão contadinho, e conseguir pagar um ingresso para entrar num teatro. Tem outras prioridades, né? Porque tem outras prioridades que não são supridas. E quando a gente fala de fomento, a gente fala disso. Às vezes o ingresso pode ser R$2. R$2 é simbólico, mas ela vai poder, ou ela vai gratuitamente ter acesso a isso, ela vai receber na sua comunidade, ela movimenta de fato a área cultural, para talvez pessoas que não entendam que isso é importante para elas, mas que isso faz falta. Isso faz do ser humano um ser pensante, crítico social, crítico cultural, uma pessoa que pensa no seu ao redor, né? Então é isso que eu acho que é fundamental quando a gente fala de democratização da cultura, de livre acesso, de possibilitar chegar com a arte. Não é o artista que se beneficia do mecanismo de fomento. O artista, ele pensa em como chegar nesse público. E é isso que a gente, né, vê muitas vezes o pessoal dizendo: a mamata dos artistas vai acabar. Gente, isso é um trabalho para o artista. O artista pode fazer para elite, não há problema. O artista pode fazer para quem possa pagar o ingresso, mas o artista também pensa em fazer para quem não chega nisso, para quem não tem essa condição. Então, por isso que é fundamental essas iniciativas, tanto muitas vezes da Lei Rouanet, né, como dos mecanismos como a LIC, como do Financiarte. São coisas que se complementam, não é uma em detrimento da outra, né? Quando tu vai para um bairro distinto e aquele pessoal daquele bairro está vendo um artista de Caxias que tem destaque na cena, às vezes um destaque nacional, se apresentando na sua escola, ele tem no inconsciente dele cria uma possibilidade de eu também posso. Porque não tá lá o Caio Blatt que tá ali distante da TV. Parece uma entidade, não é um ser humano. Tá a né? Aline, tá o Jonas ali, que as pessoas que ele vê no dia a dia, que eles já esbarraram num teatro, numa peça, em algum momento. Então eles conseguem... Não, peraí, se esse pessoal que tá aí, tá 15 anos, tá zica, 30 anos, fazendo teatro aí, pá, será que eu posso também? Pode também. Então isso acaba também, isso na imagem das pessoas que eu posso também, né, quando tem essa aproximação. Eu acho que amplia um pouco o horizonte e mostra essa realidade palpável, né? É aqui perto, é aqui próximo, a gente consegue fazer isso. E é muito legal porque
muitas cidades se espelhavam em Caxias nesse fomento. E a gente cresceu muito, lançou muito artista muito legal, com trabalhos muito bons e reconhecidos, né, em N cidades, por causa de mecanismos como o Financiarte. E a gente acaba dando uma freada muito forte em muita gente muito boa que estava qualificando, que trazia formação, que ao momento que, por exemplo, tem um festival que traz alguém de fora... Ou que estavam se profissionalizando ali, estavam quase entrando no circuito de vez e tiveram que abrir mão disso, sabe? E porque é legal de ter essa valorização do artista local, mas ter os intercâmbios do teatro com a literatura, da dança com as artes plásticas, enfim. E essa efervescência que a gente tinha na cidade de ter 70 projetos simultâneos acontecendo, pensa na riqueza disso, né? Tu ter trabalho todo dia, tu poder ir assistir, tu pensar assim, hoje é terça-feira, o que eu vou fazer? Eu vou ir assistir alguma coisa? Tem alguma coisa no Ordovás? Tem alguma coisa na Praça Dante? Tinha esse burbúrio acontecendo e que a gente hoje vê uma freada. A gente vê muito artista ainda fazendo muita coisa, mas é de uma peleia tão braba, tão grande, que é numa contramão do que a gente estava indo, de proporcionar amplamente esse acesso. Muitos tentando chegar vivo, né? Chegar vivo. Numa próxima gestão, né? Para ver não se morrer na praia. Vocês disseram, 2009 mudou o nome para Financiarte, mas ele surge em 2002? Tá, então agora deixa eu conseguir entender, porque é indiscutível a importância de tudo isso que vocês estão trazendo, de que a cultura, né, tem que ser de acesso às pessoas, a cultura tem que ir aonde, né, as pessoas estão. Mas o que leva um gestor público a acabar com a política cultural da cidade, que pode levar a cultura para outros espaços, que não seja o centro da cidade? Os amadores agem assim. Porque cultura, o que vocês acham? A gente tem um jornal aqui em Caxias que é o Pioneiro. O Pioneiro tem um caderno de cultura, como tem um caderno de esporte, não tem caderno de educação e nem de saúde, né? Não tem, né? Por quê? Porque saúde e educação não tem valor econômico agregado. Cultura, esporte, turismo tem valor econômico agregado. Então, quando se coloca dinheiro em cultura, automaticamente tem uma volta, seja uma volta direta nas pessoas que vão lá assistir uma peça lá no moinho da estação, que foram gasolina, comeram refrigerante, aí chegaram lá, sabe? Aí tem o consumo da literatura que também está lá. Então, tudo isso, se a gente for diluir, volta esse dinheiro. Não se trata contabilmente cultura como despesa. Sim, é um investimento. investimento, porque ela gera receita. E tudo que gera receita para o empresariado tem que ser tratado com muito respeito. Só os loucos e os amadores que rasgam dinheiro. É isso que vem acontecendo aqui em Caxias. E aí tem a perda direta na própria cultura, como a perda indireta. Porque essas pessoas, a Aline falou de 70 projetos. Tem uma média, sendo bem baixo, uma média de contrapartida. Cada projeto propõe algumas, além do projeto por si só, ele propõe contrapartidas ainda gratuitas para a comunidade. Uma oficina, ou uma peça a mais e tal. Sei lá, 5 contrapartidas por projetos que poderiam estar rolando. São 350 ações que estão deixando de acontecer. E elas não acontecendo, não tem, no mínimo, uma movimentação geográfica dessas pessoas pela cidade. Então, já tem uma perda ali. Vai ter o reflexo na saúde, quando essas pessoas de projetos que atendem, às vezes, idosos, que estão lá recebendo oficinas de dança... É só ter contato com essa galera para entender a dimensão disso. Então tem essa perda direta ali, tem a perda na segurança, falei de milhares de crianças que são desatendidas, e tem uma perda brutal, que é a perda do Financiarte gera uma perda de 1.200, em torno de 1.200 empregos diretos. A gente vem aqui, paga pau para a van, botar 200 funcionários aí, né? E a gente rasga 1.200. Então a gente sabe que esse discurso é o discurso dos amadores. Que o mundo econômico, isso não se sustenta. A gente passou por governos PT, PMDB, PDT, todos eles muito distintos um do outro. Cada um pensando cultura de uma forma diferente. Nenhum maltratou a gente como esse governo. Ou seja, politicamente já há uma compreensão do valor da cultura. O problema é uma questão ideológica que está acima disso, egóica e burra, porque se rasga dinheiro. Quando se fala do carnaval, 4.000 pessoas durante 2 dias vindo até o centro, moram nos bairros, consumindo refrigerante, cachorro-quente, pipoca, uma imensidade de Uber, ônibus, lantejola, fantasia durante o ano.
Costureiras produzindo. Eles, tipo, todas as escolas, 15 escolas, sei lá, elas faziam a média de um ensaio por mês na comunidade. Esse ensaio, eu me arrepio de falar isso. Esse ensaio tem cerveja, refrigerante, pipoca, gente movimentando, convívio social. Alegria, convívio. Se não há isso, não há essa injeção de dinheiro na economia. Por isso que é burro. Burro e burro. Só os amadores que agem dessa forma. Então não é, o cara é mais de esquerda ou é de direita. Não, quem manda no mundo é o dinheiro e a economia, cara. E economicamente, tirar recursos da cultura, do esporte, do turismo, dar tiro no próprio pé, porque tem valor econômico agregado. E acho que a gente tira um pouco dessa dimensão cidadã, né, do povo, de um pertencimento à cidade, de uma valorização do que é daqui. Tu começa a criar problemas que tu não tinha antes. Por exemplo, a periferia começa a querer atacar o centro porque ela já não se sente mais representada ou inclusa, quando não existe mais o carnaval que a represente, que seja um movimento que ela valoriza. A pessoa começa também a ficar muito mais triste porque tu não convive, tu tem medo, tu não quer sair às ruas porque a violência está nas ruas, a arte foi tirada propositadamente, né? Tu tem essa dimensão... Espaços que não são ocupados pela arte são ocupados por outro. Claro, obviamente, pela violência ou pelo capital mesmo, porque tu não pode ter uma apresentação na praça, porque isso a gente tem que lá pedir N autorizações. Mas tu pode ter pessoas vendendo produtos na praça, pessoas colocando seu marketing ali. Então, é um desnível que, além do econômico, ele mexe com os brilhos da gente. Ele tira o nosso brilho no olho, a nossa vontade de estar em público ou de estar com o outro, né, no momento de diversão, enfim. E, obviamente, né, não vamos ser ingênuos de não pensar que cultura abre, cultura te tira da ostra, ela te faz pensar, ela te faz refletir, ela vê... na cultura a gente sempre vê os problemas humanos, né? A gente sempre vai falar de um texto do Shakespeare, é atual 500 anos depois, por quê? Porque ele fala de coisas do ser humano. Quando a gente começa a tirar isso também, tu tira a possibilidade de tu te enxergar representado. Então tu acha que o teu problema é só teu, tu não vê o problema do outro sendo resolvido, tu acha que as tuas questões são só tuas, e aí aquilo começa a dar problema social, problema psicológico, a dar, né, mil coisas que a gente começa a ver de que tu não tem mais a alegria, a felicidade, fatores que são fundamentais pra gente como ser humano se entender numa sociedade que é colaborativa, que não é eu piso no outro. Então são essas coisas que eu acho que também é interesse quando há um governo tirando isso da sociedade. Eu acho que a ideia de tu te sentir sozinho te joga pra onde? Ou para as drogas, ou para uma religião, ou para um subterfúgio que não é o subterfúgio natural do ser humano que vive em sociedade, que colabora, que é, né, para frente, ou enfim. Então eu acho que tem essas questões que são questões sem ideológicas, questões econômicas é a burrice, né? É o amadorismo. Mas tem questões ideológicas e que não nos tiram da cabeça. Quando proíbem que a gente chegue numa escola e abra a cabeça dos jovens, poxa, tem outras coisas que possam fechar essa cabeça. Então, quem sabe é a hora para eles de interesse de investir no que pode manter sob repressão, sobre, né, questões medo, né? Com medo. Gente, o medo, ele te paralisa, enquanto a cultura te liberta. O que para um governo, né, pode interessar o medo? Esse é o problema, né? Acho que é isso. O medo te faz correr pro postão porque tu não sabe reagir, se tu não tem informação. Então, eu acho que Qual tem... postão? Não tem. Não tem mais. Também tá fechado. Então não é só cultura, né? O amadorismo é em todas as áreas. Então é complicado, né? E vocês foram percebendo essa articulação já há algum tempo ou isso foi uma decisão unilateral que de repente, como é que isso aconteceu? Quando o governo se lança, quando ele está concorrendo, ele vem com a falácia do incremento e da ampliação dessa ferramenta que era linda, maravilhosa e muito importante para a cidade. Quando ele entra, ele coloca no cargo a Adriana Antunes, que é uma pessoa que tem trânsito, né, dentro da comunidade cultural, porque o que aconteceu? O próprio governo ele anuncia que ia aumentar a verba, ele faz um post dizendo que até então a média era 2 milhões para o fundo, 71 projetos, que ele ia aumentar para 2 milhões e 400, que ia ser histórico isso. Isso ficou durante 11 meses. Na conferência passada, o que acontece? Uma semana antes da conferência, a Adriana Antunes pede para sair do governo, porque não estava concordando com algumas coisas, né? Mas aquela mentira que nos foi imposta, fazendo com que dezenas de produtores fossem até o museu para uma reunião, para falar do incremento que ia ter, sabe?
A Adriana Antunes tirou o corpo fora nesse momento, né? Uma pena, a forma que foi, porque ela não quis falar no assunto, a gente pediu, tá, e aí? E o Financiarte, agora vocês perguntem para o próximo secretário. Ficou bem fácil, né? Durante 11 meses nos engambelando, para depois, uma semana antes da conferência, sair. Aí a estratégia foi colocar um secretário de cultura, que não é da cultura, é um rapaz que veio das obras. O Joelmir Neto, é importante dar esses nomes, né? Não vamos se isentar disso, meu nome também está aqui, né? Robinson Cabral. Certo. E aí o que acontece? Ele, durante a conferência, ele reafirma que é loucura nossa, que não vai ter corte nenhum do Financiarte, que isso era uma bobagem, que era a pressão da oposição, que eram os loucos que estavam... E tipo assim, nossa, que legal, ele está afirmando que não vai ter. Pô, que legal, ele disse categoricamente, né? Uma semana depois, ele mesmo anuncia, olha, não vai ter 600 mil. E é isso. E olhe lá. E é isso, e não tem discussão. Ah, mas como é que vai ser os critérios de avaliação? Aí não sabia dizer nada, como ia ser ou como não ia ser. E aí, a partir desse momento, a gente viu que aquela pessoa que estava ali, que não era da área de cultura, e que quando terminar o mandato, ela vai voltar para sei lá onde, não vai dar problema nenhum. Se é a Aline que está lá, atuando como secretária de cultura e começa a fazer essas bobagens todas que foram feitas por esse grupo, ela acaba com a carreira dela de atriz e produtora aqui na cidade. Sim, porque ela vai perder todo o respeito da classe artística e cultural caxiense. Ele não sabe nada. Inclusive, enquanto está no cargo, está fazendo concurso para tentar já outra coisa e se manter em outro fazer. Então é muito louco isso, porque é um desconstruir, mantendo inclusive toda uma classe e uma cidade achando que ia ter Financiarte. E não vamos achar que o público não está sentindo falta. As pessoas que consumiam cultura gratuitamente ou através desses mecanismos estão sentindo muita falta porque não chega. Tem escolas ligando lá no grupo pedindo, quando é que vocês vão poder vir aqui pra gente ter uma apresentação? A gente não sabe, a gente também depende, né, que o mecanismo esteja funcionando. E eles mantêm toda uma classe amortecida, anestesiada, dizendo, não, a gente está fazendo, a gente vai fazer. É claro que a gente vai fazer, para dar esses golpes na gente e esse golpe na cidade inteira. Porque a gente perdeu um ano, na verdade. O ano de... Porque a gente agora, com certeza, tu já está falando em 2020, lá na UEBA há um bom tempo já. Se prepara assim. Ou seja, a gente ficou trabalhando o 2018 com a expectativa desse digital de 2017, que não veio. E aí o 2018 foi o desastre de todos, para todo mundo, porque foi o ano descoberto. Para 2019, se tem algumas coisas aconteceram em 2019, é porque o pessoal caiu a ficha em 2018 que com esse governo não podia contar. Então a gente esqueceu disso tudo, sabe? E tanto que os outros editais foram, imagina, de 2 milhões foi para 600 mil, 150 mil, que virou... Anunciou 150, pagou só 91, nem sei se pagou ainda a galera. E esse de agora anunciou também 100 e poucos e não pagou nada, zero. Burocratizou todo o processo para que não tivesse nenhum projeto escrito. E para uma cidade de 500 mil habitantes, se você pensar em 91 mil reais, em 600 que seja, dizer uma assim, esmola. Cala a boca. É uma esmola. Cala a boca. É só para dizer que tem, para não perder um nome... E para não perder dizer na sua campanha próxima, ou enfim, qualquer coisa. E aí e eles vêm com a retórica, tu chegar no Joelmir e dizer, não, ele vai dizer que não, a gente está investindo, tem a lei de incentivo à cultura, que a gente está botando dinheiro na lei de incentivo à cultura. Estive numa rádio conversando, e ele veio com esse papo, não, porque a gente está botando, vocês não estão botando nada, cara, vocês queriam destruir até a própria lei de incentivo à cultura, vocês não podem destruir ela, quem está produzindo em cima da lei são os produtores, não é nenhum de vocês. Eles são tão amadores que eles perdem editais do governo do Estado, porque o governo do Estado também tem um Financiarte, que é o FAC. E existe um FAC direcionado para as próprias prefeituras. Essa prefeitura não conseguiu aprovar nenhum projeto deles. E nem se inscreve muitas vezes. Tem casos que não começou a se inscrever depois que a gente começou a ridicularizar eles na rede, dizendo, olha, tem se dar butear e ganhou grana para a biblioteca. Eles não tinham dinheiro para o fundo de cultura, sendo que tinha um edital do FAC que pagava grana para os fundos de cultura. Antônio Prado abriu um fundo de cultura de 143 mil, todo ele com a grana do FAC estadual. O pessoal daqui nem mandou projeto. E a gente está num buraco, num vácuo, sabe, de
de discurso e principalmente de financiamento, né? Que chegou no cúmulo da morte nossa, né? Do financiar. Morte de morte matada. Não é de morte morrida. Morte morrida não, porque a gente tá lutando, toda a classe artística continua em batalha, continua fazendo e produzindo coisas, assim, tirando realmente da carne, do sangue para poder fazer e manter as coisas acontecendo. Assim, e então ideologicamente, o que dá pra gente ter um riso maroto é que quanto mais eles esticarem a corda contra a arte, a cultura, mais ela vai ficar necessária. Eles são tão amadores, está dando sentido, sabe? E Aline, eu estava pensando enquanto vocês falavam, acredito, tá, a questão do amadorismo, da incompetência, mas me parece que esse projeto local, ele coaduna com o projeto nacional, porque há uma campanha nacionalmente falando de exterminar com a questão cultural. Total. Né? Gente, eu acho então que acho que a questão política, ideológica de realmente, né, desconsiderar e acabar com a questão da cultura, porque talvez a cultura seja muito atrelada àquilo que a Aline diz, é a possibilidade, a ferramenta de ampliar o horizonte e abrir a cabeça das pessoas, não seja muito interessante, né? Eu acho que um segredo disso tudo que está acontecendo é manter a população com medo, porque com medo ela é controlável. E ela se torna, né, arredia. Um cachorro com medo, ele fica acuado. Ok, eu acho que estão fazendo exatamente isso com a gente. E aí, seja pro viés que vier depois, né? Seja um viés do militar, seja o viés da ideologia religiosa, opressora, seja o que for. Mas quando tu encontra um terreno, né, com pessoas com medo, é fácil introjetar e mostrar a salvação. E a gente vai começar a ver muito salvador por aí aparecendo. Então, acho que essas coisas que a gente tem que estar atento. Não é à toa que estão matando, porque eles não estão fazendo isso com o artista. Isso. O artista está continuando. Eles estão fazendo isso com a cultura do povo. O povo é que não vai estão receber... impossibilitando o acesso das pessoas, da comunidade à produção cultural. A gente vai lá tá pagar nossas contas, vai diminuir vai apertar aqui, vai fazer ali, mas a gente vai reinventar a nossa matriz da criatividade. Então não tem, o mercado profissional, como qualquer área, ele vai se adequar e vai se modificar. A perda, na verdade, é social muito grande. É a ponta disso, sabe? Aí, de repente, a gente vai acabar priorizando projetos para poder a gente pagar nossas contas, que de repente não vai chegar nessa ponta, vai chegar em outras demandas que são importantes, mas não são as mais emergenciais, sabe? E não equilibra, né? Porque eu acho que a gente tem que tentar equilibrar, tentar diminuir a desigualdade, tentar chegar nisso. Colocar numa mesma roda o doutor e o pedreiro é lindo. E é isso que os mecanismos de fomento conseguem fazer. Conseguem diminuir essas distâncias, sabe? Então eu acho que esses discursos muito bonitos, muito salvadores, não vão se proliferar. Bom, Aline, nós estamos chegando ao final do Maravilha e eu acho que você trouxe assim, algo que é fundamental que as pessoas se deem conta. Será que o interesse realmente é diminuir essas distâncias entre quem é o trabalhador, o filho do trabalhador e o doutor? Ou nós temos aí governos, né, que querem a hegemonia? Do governo eu não acredito que seja. Da sociedade, acredito muito sim. Sabe? A sociedade, quando tem essas oportunidades de aproximação... Elas querem muito, sabe? Elas cedem elas conseguem perceber que a gente está envolto num grau de preconceito muito grande. O que os governos querem é nos transformar a gente em moedas de troca, entendeu? Eles buscam a polarização porque é mais fácil de manipular e é mais fácil de repente, conseguir eleger determinados grupos. Então, quanto mais vai ter esse discurso ácido, justamente para que a gente se mantenha polarizado. Mas a sociedade em si, o que ela mais deseja é justamente andar em bloco e andar juntas. Mas aí, Robson, me parece que fica... vamos tirar essa ideia da generalização dos governos e pensar, nós temos eleição em 2020 e que saibamos nós, na hora do voto, privilegiar propostas de um projeto político que contemple a cultura como um direito da comunidade caxiense. Maravilha, agradece muito a presença de vocês, muito obrigada por essa participação e pensemos muito nisso. Cultura é um direito de cidadania. Maravilha quando voltar o Financiarte, né? Nossa! Se o programa tivesse só essa frase, cultura é cidadania, a gente ia estar contemplado. Porque todo esse esforço nosso... É pra dizer isso, É pra dizer isso.